Gustavão, boa noite. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez de estar aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado pelo convite e pela oportunidade aí de falar um pouco dos Estados Unidos para o pessoal aí, e liberdade econômica, claro, né? E hoje eu vim falar um pouco sobre como você pode preservar teu patrimônio nos Estados Unidos via a abertura de uma empresa à distância, com conta bancária, com 0% de impostos. É claro que se o brasileiro quiser empreender nos Estados Unidos, uma coisa que o brasileiro não sabe é que ele pode empreender nos Estados Unidos sem ter visto. Ele não precisa nem ter visto americano, ele pode abrir empresa à distância, ele pode abrir a conta bancária à distância. Se ele contratar um escritório bom para fazer esse tipo de serviço, vai poder achar uma solução onde paga-se 0% de imposto. Tem condições, tá? Você não pode ter o Green Card. Se você tem o Green Card, você se torna posse dos Estados Unidos da América. Aí você tem que daí ajudar o tio Sam a bancar as guerrinhas pelo mundo, né? A polícia internacional. Você como brasileiro, você pode ter uma solução de liberdade econômica, que é você poder ter sigilo fiscal, sigilo bancário nos Estados Unidos, né? Se você quiser empreender nos Estados Unidos, você também pode, tá? Só que aí você vai ter que ter um visto B1, B2 para poder entrar lá como turismo negócios, né? Tem várias regras aí, né? Dependendo do estado que você for operar, você vai ter que pagar um sales tax. Aí a coisa muda um pouco de figura. Se você tiver funcionários dos Estados Unidos, você vai pagar imposto dos Estados Unidos em torno de 21% do lucro da empresa, né? Mas uma solução que muitos clientes meus têm procurado é um lugar para botar o dinheiro rendendo lá no mercado americano via uma empresa, uma abertura de uma LLC americana com conta bancária. E dependendo do estado, se escolher, como o estado do Wyoming, por exemplo, você paga 0% de imposto. Há um sigilo por trás dos donos da empresa. O Wyoming tá 0? Zero. Só que tem uns segredos, Bruno, tá? Você não pode ter funcionário. Você não pode... Se você começar a operar nos Estados Unidos, pedir uma licença de operação nos Estados Unidos, dependendo da área do teu negócio, você vai ter que pagar imposto. Mas dropshipping, que é aquela coisa de você pegar algo, comprar algo da China e vender nos Estados Unidos, se você não tiver nenhum funcionário nos Estados Unidos, você não paga imposto. Você não pode usar qualquer contador americano também, tá, Bruno? Eu tenho uma lista de poucos contadores americanos que sabem lidar com estrangeiros que não têm green card. A maior parte dos contadores americanos, eles subentendem que você mora nos Estados Unidos, né? Aí, morou nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto daí, você tem que ajudar o trem daí, né? Tem que ajudar a carregar o piano. Uma outra coisa interessante dessa solução de empresa americana é que você pode pleitear mais tarde um green card chamado L1, que é um green card provisório, mas permite que teus filhos vão para a escola, tua esposa trabalhe, ou vice-versa, o seu marido trabalha também, né? O L1 é um visto assim, você vai ter que ter uns $50 mil em conta nos Estados Unidos para pegar esse green card. E é um visto que normalmente você precisa de um escritório especializado para pedir ele com uma aprovação mais fácil, né? Mas já é um caminho para green card, para quem quer morar nos Estados Unidos, né? Eu tenho vários clientes que escolhem não morar nos Estados Unidos. Eles querem proteger o capital deles nos Estados Unidos, para fazer o capital da empresa deles passar pelos Estados Unidos, né? Mas não querem morar nos Estados Unidos para não pagar imposto. Inclusive, é uma solução que eu também já fiz, que foi fechar o CNPJ brasileiro e contratar tudo dos Estados Unidos. Porque a minha força de trabalho, ela é toda online, é toda remota, né? Então, pude contratar pessoas na Europa, no Brasil mesmo, através dessa LLC americana. Aí eu escapo de toda a burocracia trabalhista brasileira, né? Então, essa é uma das vantagens também de você ter, abrir essa empresa americana para algum propósito, seja resguardar algum fundo teu, resguardar capital nos Estados Unidos, ou até contratar pessoas, né? Você começa a entrar naquela teoria libertária das bandeiras. Não sei se você conhece, Bruno, das 3 bandeiras. Você vive num país, mas você paga os impostos através de outro e você contrata as pessoas da tua empresa de um terceiro país. É a teoria das bandeiras do libertarianismo, né? É uma coisa nova no Brasil, poucas pessoas falam nisso, mas já está muito em voga nos Estados Unidos. Tem americanos até renunciando à cidadania americana para não pagar impostos, né? E plantar as bandeiras, né? Ou ele fatura por Dubai, ou ele fatura pelo Uruguai, mas ele vive daí, ele escolhe onde quer viver daí, provavelmente não nos Estados Unidos, né? Se você morou 6 meses por ano nos Estados Unidos, você paga imposto pesado, né? Espanha também, né, espanhol? Você que é espanhol, você sabe, né? Morou 6 meses na Espanha,
se você quiser ser um bom garoto, você vai pagar os impostos lá na Espanha, né? Essa introdução que eu tinha que fazer, né? Que eu, como espanhol, não apenas cidadão, mas residente lá também, né? Que eu sou, como chama, empadronado lá. O Brasil tem um acordo de bitributação com a Espanha, né? Então eu declaro imposto aqui e lá eu consigo me declarar como isento, né? Exato. Nos Estados Unidos isso não tem essa possibilidade, né? Exato. Os acordos de bitributação têm que ser estudados antes de construir essa parte fiscal, né? Os Estados Unidos protege muito o empresário. E é muito mais fácil e barato manter uma empresa nos Estados Unidos que no Brasil. Para você ter uma ideia, você não precisa ter contador nos Estados Unidos para você pagar mensalmente para fazer teu livro. Você pode fazer teu livro. Aí uma vez por ano, você pode pagar lá $100, $200 para o contador declarar os teus impostos, né? Mas você é responsável por todos os números, né? Então, se você cometer alguma fraude, ou não declarar, ou evitar de declarar alguma documentação anualmente, você pode ter problemas. Mas é muito mais simples que o Brasil. O Brasil exige que você tenha um contador o tempo todo, tem várias taxas de abertura, alvará, Sim. etc e tal. Todas essas empresas americanas que a gente abre online, sem o cliente precisar ir para os Estados Unidos, não tem burocracia. É muito simples, é realmente muito simples. É claro, se o teu nome for parecido com o nome do terrorista internacional, você vai ter algum problema para abrir essa conta bancária. Mas não é o que aconteceu até hoje. A conta bancária, a empresa abre com certa facilidade. Os Estados Unidos e Brasil agora, com o novo projeto de lei, né, do Lula, né, que já foi aprovado, se você quiser ser um escoteiro e declarar tudo, se quiser declarar certinho, você vai pagar 15% dos lucros, né? Se você tiver um bom contador, a tua empresa não vai ter lucro, você vai ter capital guardado lá, você tem que saber como preparar as tuas declarações para não dar lucro também, né? Isso é possível também, lançar vários custos teus até do Brasil para que ela não tenha lucro, né? Tem que ser estudado caso para caso, mas é uma coisa que os brasileiros normalmente não sabem, que você pode fazer um refúgio fiscal, um refúgio de capital. Infelizmente, nesses tempos que você não sabe se sua conta bancária vai ser congelada por alguma coisa que o governo vigente, né, o Estado brasileiro acha que você é um risco para a nação, por alguma coisa, podem congelar a tua conta bancária por qualquer coisa. É interessante criar refúgios fiscais. É totalmente legal, é 100% legal. Eu estou com um cliente aqui, um cliente que veio inclusive da minha rede social, que virou meu cliente. Ele ele tem uma... vem da área do setor agrícola e ele vendeu a fazenda dele. Quando eu fiz, ele fez uma consultoria comigo aqui, não da parte de investimentos, eu faço algumas consultorias individuais. E ele está na dúvida entre Uruguai, Paraguai ou Estados Unidos. E eu acho que é importante nós desmistificar, ou você desmistificar alguma coisa, de que realmente, às vezes a gente acha que não é para você por barreiras mentais com baixo conhecimento que a gente tem. Quem realmente está apto a fazer esse possível movimento? Você precisa ser milionário? Você precisa ser... Como é que é um pouquinho disso, Gustavo, já que esse é teu dia a dia? Olha, depende um pouco para onde você quer morar, tá? Você quer morar, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai precisar... falando de Estados Unidos, que é o teu forte aí, né? Os Estados Unidos é um target para muita gente, né? Muita gente quer ir para os Estados Unidos morar lá, assim. Se você tem bacharelado e 5 anos de experiência, você vai gastar uns $15 mil num processo bem feito que vai te dar o green card. E você vai precisar pelo menos uns $20 mil a $30 mil para se estabelecer lá. O Uruguai tem um benefício, por exemplo, que as pessoas no Uruguai, elas tratam a gente de igual para igual, elas não têm nenhum preconceito com os brasileiros, e eles têm uma proteção fiscal muito grande, eles nunca vão te taxar do teu dinheiro do exterior. Já os Estados Unidos, não, eles vão te taxar do dinheiro que você ganha em qualquer lugar do mundo, e eles vão descobrir eventualmente, vai demorar 5 anos, 10 anos, mas se você quiser esconder teus lucros do Brasil, o governo dos Estados Unidos sabe mais dos brasileiros que o nosso próprio governo, principalmente na parte de taxas, né, de impostos, né? Em termos de você morar fora, de fato não é difícil, porque existem muitos canais hoje em dia que os países querem novos imigrantes qualificados, né? Há uma crise demográfica no mundo inteiro, as pessoas os governos estão cientes disso, a Europa tem vários programas de imigração justamente por isso, né? Mas entre a Europa, Estados Unidos e Uruguai, eu prefiro ainda Estados Unidos em primeiro lugar e depois o Uruguai. Eu acho que é mais fácil você fazer negócios no Uruguai do que em Portugal
ou Europa hoje em dia. A Europa é cheio de regras, limites, burocracias, licenças. Eu prefiro, eu sou fã, né? Eu também trabalho com imigração para Portugal, né, Europa, mas eu prefiro muito mais, eu recomendaria muito mais os Estados Unidos e o Uruguai. O Uruguai é simplíssimo, por exemplo, Uruguai e Paraguai é muito simples você migrar para lá. Só que é uma coisa muito pessoal. Eu vi um comentário num vídeo de um outro canal que a pessoa comentava assim: Montevidéu tem pessoas, gente morando na rua e é tudo meio feio e sujo. É muito pessoal o que você quer em cada país, mas é extremamente fácil você pegar a tua permissão para você morar no Uruguai. Você pode entrar de carro como turista e ficar lá. Vão pedir, não fazem nenhuma pergunta à imigração uruguaia. O que você está fazendo no Uruguai? É um povo tão carinhoso, assim os brasileiros, né? São tão amigáveis que eles não fazem muitas perguntas. Já os Estados Unidos é o contrário. Os Estados Unidos, você tem que saber o teu propósito, vai fazer nos Estados Unidos, você vai ter uma entrevista para te dar o green card, você pode ser aprovado inicialmente, até aprovar o green card não tem sido difícil para os clientes, né? Mas você tem que planejar um pouco qual estado onde você vai morar, você tem que saber um pouco, assim, da cultura do estado. Você vai querer se mudar para um estado como Texas, que é mais conservador, ou você vai querer ver o sonho da Califórnia, mas você chega lá e tem um monte de impostos, né? Eu diria o seguinte, a documentação, Bruno, é fácil de conseguir. Os Estados Unidos é mais caro, você precisa de mais dinheiro, tá? O Uruguai, acho que em torno de $500 por pessoa da família, você consegue, com apoio do escritório, você consegue fazer a imigração lá, né? Mercado de trabalho. Falam muito bem do Uruguai para quem fala português, porque tem várias isenções fiscais para empresas brasileiras que se fixam no Uruguai, né? Estados Unidos é um outro desafio. Se você não fala um inglês perfeito, assim, uma pronúncia muito boa, não sei se você vai conseguir trabalhar como engenheiro lá, né? De novo, que nem você falou, né? A gente está falando a real. Estão passando a real, nada de firula, né? É um desafio. Você mesmo já falou, no Além do Óbvio, acho que você e o Fábio falaram, a documentação é uma etapa, o teu círculo social é uma segunda etapa no país para qual você vai viver e morar, e a terceira etapa final é essa parte, como você vai ganhar a tua vida lá, né? Se você tem renda passiva do Brasil, é muito mais fácil. Que nem esse teu cliente que tem uma fazenda e tem investimentos e tal, decidiu vender a fazenda, ele decidiu deixar líquido o capital dele, com certeza é muito mais fácil para ele fazer esse processo migratório, né? Às vezes a gente acredita que a gente precisa ter um alto capital alocado, que a gente precisa ter uma alta carteira de investimentos para falar, olha, eu tenho aqui possibilidade de pedir um visto, de pedir um green card, etc e tal, que eu tenho que ter dinheiro para esse tipo de coisa. O que não necessariamente é verdade, Gustavo. Sim. Se você tem uma qualificação para o seu trabalho, se você é diferenciado naquilo que você faz, você consegue pleitear um visto por ter uma qualificação técnica específica no teu trabalho. É isso mesmo? Como é que funciona? Não, é isso, exatamente. O Green Card americano hoje você tem 3 caminhos. Ou você é muito famoso no que você faz, muito destaque na mídia, ganhou prêmios e tal, esse é o EB1, esse é um pouco mais seletivo. Mas o segundo Green Card que está saindo muito é o B2NW. Se você tem o bacharelado e 5 anos de experiência, e é melhor contratar um escritório especializado para preparar um projeto de impacto para os Estados Unidos, de como você, como profissional, com o teu arcabouço, o teu histórico educacional de carreira, junto com um problema americano. É um pouco complexo, é um visto bem americano esse B2NW. Tipo assim, você tem um diploma superior e você se veste no seu melhor terno de domingo para ir na igreja e fala assim, eu sou o Gustavo Strub, eu posso ajudar os Estados Unidos dessa maneira. Esse visto está saindo bastante no escritório, tem 90% de aprovação, tem que preparar um dossiê de umas 500 páginas, tem que estudar muito sobre o perfil da pessoa junto com o projeto EMERE para os Estados Unidos, mas esse Green Card ele é permanente, vai para a família inteira, vai para os filhos, né? Esse Green Card, ele está saindo muito bem, tá? Não precisa ter dinheiro, não precisa ter capital. Tem um outro visto chamado EB5, quando você investe e cria 10 empregos nos Estados Unidos investindo mais de $1 milhão. Esse é roubada, esse é cilada, Bino. Tem alguns escritórios vendendo ele, porque eles podem pedir assim, honorários de $50 mil, $100 mil, mas
você tem que provar em 5 anos que o teu investimento progrediu da maneira que você falou que ia progredir, que você gerou 10 empregos. Um emprego nos Estados Unidos é $200 mil por mês, por ano, $200 mil por ano, ou seja, você vai ter que estar faturando 2 milhões para cima de dólares por ano em 5 anos, e se você não criar cada um daqueles empregos que você falou que você ia criar, você não ganha green card no final. Você não renova o teu green card, você tem que voltar para o Brasil. Então, eu não recomendo esses de investimento, inclusive esses de dinheiro, sabe? Tem escritório que vende, beleza, mas eu acho que é um pouco de má fé, né? Se você tem $1 milhão, provavelmente você se encaixa ou como bacharel com 5 anos plus experiência, ou você é um empresário de algum sucesso, que também tem um outro green card chamado L1 para empresários, né? Que você pode pleitear. O que os Estados Unidos quer? Ou uma pessoa que tem um bacharelado de 4 anos, ou um empresário. Se você não tem bacharelado, você pode pleitear ainda, mas você vai ter que tentar umas 2 ou 3 vezes. Se é tecnólogo, por exemplo, a gente tem muito cliente da área de TI que a gente aplica 2, 3 vezes e aprova eventualmente, tá? Então, de fato, os Estados Unidos ele não exige dinheiro, como as pessoas falam. Tem muitos caminhos que não precisa de dinheiro, tá, gente? Portugal tem algumas soluções, se você ganha, tem uma renda passiva, um aluguel aí de €1.000 por mês, R$5 mil por mês em aluguel, você já pode pleitear a residência posterior, passaporte português para você e tua família, né? O Uruguai, basicamente você vai lá e pede, quero residir aqui, né? Uruguai é uma mãe. Mas o Uruguai é mais um refúgio fiscal. Não é para qualquer um. A gente já falou sobre isso, né, Musa? Não é para qualquer um o Uruguai. É uma coisa meio pessoal, assim. É a vibe, tá, gente? Imigrar é uma coisa de vibe. Tem gente que fala assim, eu quero imigrar para a Áustria porque lá é tudo bonitinho, arrumado. Mas eu vou dizer o seguinte, tente fazer um amigo austríaco. Tente arranjar um amigo na Áustria. Você não vai fazer amigos na Áustria. Eu não sei se você vai querer ficar lá, você indo para o trabalho e voltando todo dia, né? Já os países da América Latina, ou até mesmo Espanha, o pessoal mais latino como nós, né? É uma coisa muito pessoal isso aí. Por muito tempo eu fui muito de querer morar na Europa e hoje eu prefiro muito mais os Estados Unidos e até o Uruguai do que a Europa, assim, sabe? Mas é uma coisa pessoal. Eu acho assim, tem muito, é importante definir isso. Eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos faz muito tempo, na Europa, Espanha, que eu tenho coisa, eu fico muito indo e vindo, ano que vem eu vou terminar meu mestrado lá. Eu acho que tem 2 pontos importantes, né, que é desmistificar um pouco. Fazer dinheiro na Europa é é uma tarefa muito difícil. Então depende do que você quer. Se você tem dinheiro e quer ir viver a tua velhice, ou quer ir curtir lá porque você já tem dinheiro, eu acho que você vive muitíssimo bem. Mas se você está na fase de fazer dinheiro, as possibilidades no Brasil, na minha opinião, são infinitamente maiores. Nos Estados Unidos também, mas no Brasil acho que tem muita oportunidade, porque onde você vai em lugar que menos tem coisa desenvolvida, é a oportunidade de empreender, né? Tem uma pergunta aqui, Tânia, né? Para quem tem $200 mil seria um bom capital? Facilita? Metade investida no Brasil, metade no Panamá. As pessoas às vezes acham assim 2 coisas. Se elas têm um passaporte europeu, isso ajuda a você pegar o green card americano. E se elas têm $200 mil, $1 milhão, isso ajuda. Não, na verdade, assim, Estados Unidos é muito diferente do Brasil, assim, grana e estirpe, status não vão te levar muito longe. O que vai te levar longe dos Estados Unidos é seguir as regras, estudar as regras do estado onde você vai morar, estudar as regras dos Estados Unidos e seguir essas regras, né? Porque lá a lei, ela vem muito rápido, e é uma lei que ela não é politicamente, não tem muita alteração política, né? Tem muitas instâncias, assim, pesos e medidas lá para regular isso aí. Então, $200 mil o que te ajuda muito é que você vai poder pleitear o EB2NW, que você vai gastar, assim, em torno de uns $10 mil a $15 mil para pleitear o green card com todas as taxas para tua família, e provavelmente vai ser aprovado se você tem bacharelado, ou você tem uma experiência como empresária, ou você tem um histórico bom com carreira como tecnólogo, né? Se não provar na primeira, você pode pleitear 1, 2, 3 vezes, vai aprovar e você vai ganhar o green card. Você vai ter que investir uns $10 mil, $15 mil. Os $200 mil vão te ajudar a você se estabelecer bem nos Estados Unidos, não pegar qualquer primeiro emprego lá que aparecer,
vai poder procurar bem, participar de várias entrevistas e tal, para pegar um emprego bom que vai te fazer, se você quiser trabalhar nos Estados Unidos, né, tem uma vaga boa. Se você vê algum anúncio de pessoas falando que você vai ganhar green card com investimentos de grana, tenha muito cuidado, tá? Tem muita gente eu conheço várias pessoas que enfiaram $1 milhão nos Estados Unidos e não podem ver a empresa deles. Eles só podem visitar como turista negócios, tá? Não podem morar, os filhos não podem estudar lá, não tem direito à residência. Aliás, essa é uma possibilidade também. Se você tem turismo negócios, você pode viajar para os Estados Unidos e montar uma empresa lá. Mas olha o detalhe, de novo, preste atenção às regras. Você pode montar a empresa nos Estados Unidos, mas você não pode trabalhar na empresa como pessoa física. Você é o administrador. Você contrata um americano para vender o cachorro-quente. Mas você não pode ficar lá na barraquinha de cachorro-quente ganhando em dólar. Cuidado, brasileiro. Os Estados Unidos é tudo o oposto do Brasil. Você tem que tomar muito cuidado, que o jeitinho brasileiro pode te botar em muita encrenca nos Estados Unidos. Você tem que tomar muita atenção nesse quesito. Se você entender as regras, aí é a terra da oportunidade, sem dúvida, né? João Bonifácio, não sei, ele falou, não sei se mudou nos Estados Unidos. Não sei se mudou. Nos Estados Unidos era $1,6 milhão para ter direito. Você sabe disso, como é que tá? Tem umas opções de $1 milhão, 1,2 milhão, mas normalmente, veja no Google o visto EB5. Não é só botar o dinheiro, você tem que gerar empregos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem outros vistos de investimento que não se aplicam a brasileiros. Vão se aplicar se você tem um passaporte europeu. Aí sim, aí o E2, por exemplo. Mas mesmo o E2, ele é provisório. Você tem que renovar cada 2, 3 anos. Você abre uma lavanderia lá, por exemplo, né, de $100 mil. Aí você tem que entrar com um caminhão de dinheiro. Você entrou com $100 mil, pede, você tem um passaporte europeu, tem que ser um país que tenha um tratado com os Estados Unidos, né? A cada 2 anos você tem que renovar. E você vai ter que fazer o EB2NW eventualmente. O que é o EB2NW? Vai ter que pegar o teu perfil, preparar um projeto teórico de impacto para os Estados Unidos e convencer o oficial que é bom para os Estados Unidos aceitar você como uma pessoa que vai ter o green card lá. Parece super cabuloso, assim, mas é mais fácil do que parece. Se você entrar no nosso canal no YouTube sobre o América, tem vários testemunhos lá de enfermeiros, técnicos de edificação, tecnólogos, empresários sem ensino superior. Não é tão difícil quanto parece, tá, gente? Mas também não é tão fácil, tá? Vamos lá, nós estamos falando também de um país que é digamos, a maior economia do mundo, né? Não vai ser tão simples dessa maneira. Não é assim, nós estamos falando de um país de, 350 milhões de pessoas, né? Uma máquina onde você tem muito mais liberdade do que aqui de contratação, de mandar embora, de negociação individual do seu contrato de trabalho, de liberdade de negociar por horas, de ganhar por horas, de flexibilidade, de um mercado de trabalho muito mais dinâmico. E, obviamente, nós estamos falando de um país que não faltariam possibilidades de pessoas querendo ir morar lá. No momento em que você fala, olha, não tenho nada para agregar valor para eles, tem que buscar um caminho para você agregar valor ao outro, caso contrário, claro, alguém vai conseguir agregar valor, né? Tem mais algum ponto aqui? Deixa eu ver, Gustavo, existe um meio de eu manter um green card, mas sem morar nos Estados Unidos e não ser taxado? Essa é uma ótima pergunta. O ideal, se você quer evitar as taxas dos Estados Unidos e morar nos Estados Unidos, você vai ter que fazer o green card DL1 do empresário, ou um visto O1, que você vai ter que abrir uma empresa nos Estados Unidos e se contratar para trabalhar nessa empresa. Você tem que provar que você tem alguma performance na tua carreira profissional. Não é tão simples assim, tá? Esse chama-se Green Card não imigrante. Esse você não paga impostos, tá? Tem outras maneiras também, por exemplo, o que eu vi uma família fazendo hoje, né? A esposa vai fazer o Green Card permanente para ela, para os filhos, e o marido vai fazer o L1, que é um visto de não imigrante, né? Mas que permite que ele more nos Estados Unidos, só que ele vai ter que ficar renovando, vai gastar um pouco mais, mas não vai ser taxado, né? Uma outra maneira que você pode fazer é pegar um contador muito bom, eu posso indicar alguns muito bons americanos, tá? Que vão saber estruturar a tua vida brasileira para você pagar o mínimo de imposto, tá? Vai ter que fazer holdings, vai ter que fazer algumas camadas aí, vai ter que gastar um pouco na organização, alguma coisa você vai ter que pagar, tá? Tio Sam, tem um contador americano que falou o seguinte, uma coisa muito interessante, falou assim, os Estados Unidos é incrível,
Se você pagar alguma coisa de imposto, ele deixa você fazer o que você quiser dentro da lei. Para isso, para quem paga um pouco de imposto. Não é que nem Brasil, que você consegue dar um jeitinho, você consegue colocar tudo na empresa, né? Estados Unidos, o Brasil realmente é mais fácil você evitar pagar imposto. Tem muito empresário que consegue jogar tudo na empresa. A gente não é tributado no lucro da empresa, né? Pagar só 6%, 8% no Simples. Tem que ser estudado, tá? Tem que contratar um bom profissional. Se você contratar um profissional ruim, você vai ter problemas. Eu conheço uma pessoa, meu ex-diretor de marketing, que ele deve $6 milhões para os Estados Unidos, tá? Porque ele pegou um contador ruim, esse contador disse para ele que ele não precisava declarar os lucros do Brasil, demorou 3 anos, 5 anos, descobriram, chegou lá, multinha de $6 milhões para ele. Daí ele pegou um advogado, entrou com recurso junto à Receita americana lá. Na sessão com o juiz, ele levou o contador americano, que falou para ele que ele podia fazer isso. Aí o juiz ouviu toda a história e falou assim, beleza, então tá bom. Então você, contador, me deve $3 milhões e você, ex-diretor do Gustavo, $3 milhões também. Vamos dividir a conta. Ele tá pagando até hoje. Ele trabalha. Ele tentou renunciar à cidadania americana para não pagar mais os impostos. Eles falam assim, você tá devendo ainda. Você ainda deve Claro, lógico. Os caras não são fracos. Esses países são fortes no mundo por um motivo, né, Bruno? Eles são fortes porque eles têm alguns princípios que não são muito flexíveis, né? Não tem muito esqueminha lá, né? Você tem que estar pronto para isso. Ô, Luciano, quanto ao Uruguai, quanto custa um terreno rural como objetivo de produção agrícola? Depende, né? Depende do local, depende, assim... O Uruguai é um país com custo alto, isso é, sim, um custo bastante alto. Então, assim, mas ao mesmo tempo, quando você bota tudo na conta, eu acho que sai mais barato do que morar em grandes capitais, por exemplo, como São Paulo, que o custo está um caos, assim. Então, Gustavão, obrigado aí pelo teu momento, a todos que vieram aí, participaram. Isso aí, obrigado, Bruno, obrigado pelo papo aí, foi bem legal. E isso aí, gente, qualquer coisa, estamos à disposição aí e até a próxima.